Salve, salve amigos do canal Camisa 10, também para mais um jogo. Vamos falar sobre São Paulo e eu quero fazer um vídeo assim, até que breve, comentando um pouquinho do jogo, algumas impressões que eu tive e também falando sobre algumas situações que me incomodam e estão me incomodando no São Paulo. Não deixe de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal. Aqui a gente fala sobre futebol, principalmente sobre São Paulo, e a sua curtida, like, comentário, etc. é muito bem-vindo, beleza? O jogo do São Paulo contra o Tigres foi um jogo marcado com muita tensão, né? Os caras, eles prometeram um clima de guerra, eles prometeram um clima hostil, belicoso, tanto fora quanto dentro de campo, por conta daquela final da Sul-Americana de 2012, aquele jogo que não terminou, né? Onde o Tigres foi pro intervalo no Morumbi perdendo de 2-0, né? Gol do Lucas e do Oswaldo, Cristiano Oswaldo, que até fez um comentário num post lá que daria tudo para fazer um contrato de um jogo para jogar aí contra o Tigres, né? Quem não tem saudade do Oswaldo e das arrancadas dele, né? Agora a gente tem o David. Aquele jogo que não terminou, como eu disse, né? Onde São Paulo desce pro intervalo. E aí tem um quebra-pau ali. Os jogadores do Tigres acusam o São Paulo de ter agredido eles, etc. Enfim, uma situação completamente surreal, né? E aí o São Paulo é campeão da Sul-Americana em 2012, né? O último título internacional do São Paulo, sem o Tigre voltar para o segundo tempo para finalizar o jogo, para terminar o jogo. E eu achei engraçado, eu achei completamente assim plausível. O Rogério deu uma entrevista falando dessa Sul-Americana em 2012, ele falou: "Cara, sinceramente, o time do São Paulo era muito superior ao time do Tigre. Se o Tigre tivesse voltado, ia tomar 3, 4". E é verdade. Lucas voando, Oswaldo jogando muito bem. O time do São Paulo era muito bom naquela Sul-Americana. Não sei se você lembra dessa época, foi quando o São Paulo recém tinha contratado o Paulo Henrique Ganso, né? E ali muita coisa aconteceu e a gente acabou entrando num buraco aí, principalmente de gestão. São Paulo foi então ao estádio do Tigre, fez um primeiro tempo assim, sabe? O destaque do primeiro tempo para mim foi o Rafael. São Paulo teve oportunidades, a mais clara para mim, o árbitro apitou o impedimento do David, que só para variar finalizou extremamente mal. O David, o Nestor, esse pessoal eles precisam fazer um treinamento, o Rogério precisa treinar. Eles são muito críticos ao trabalho do Rogério, mas entendo que o Rogério apresentou virtudes nesse jogo e é delas que eu quero falar também. O Rogério tem que pegar no pé desses caras para eles treinarem finalização, né? O Nestor como meio campo, como cérebro, né, entre aspas, porque eu acho que ele não tem capacidade para isso, mas é o que tem, é o que escolheram, enfim. Ele precisa finalizar melhor, finaliza muito mal, né? Muito, muito mal. O David perdeu um gol cara a cara com o goleiro, o juiz deu impedimento, mas para mim tava na mesma linha, né? Se ele faz o gol, vai pro VAR e aí a gente vê qual realmente era a posição dele. Mas fato é que o Tigres foi em alguns momentos mais perigoso que o São Paulo por conta de erros do próprio São Paulo. O Natan fez um primeiro tempo bizonho. Rodrigo Nestor no primeiro tempo bizonho. O São Paulo foi mal no primeiro tempo, né? O São Paulo parece que não se adaptou ao gramado, né? Os narradores eles falaram que o gramado tinha muitos buracos e eles completaram com areia verde, né? Então a bola, se você fazia um passe mais longo, ela era muito irregular. E na chance mais clara do jogo, o Natan recua uma bola errada para o Rafael, o jogador do Tigre chega antes e o Rafael faz uma bela defesa, né? Ele fez umas 2, 3 defesas no primeiro tempo ali, defesa de goleiro grande e garantiu um 0-0 para o São Paulo no placar. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo não muda peças, mas muda a postura. A postura do São Paulo é mais agressiva, é mais aguerrida. E aí o São Paulo, o time de Tigres não é um time forte, né? Não é um time assim que a gente, uau, né, vai invejar e tal. Mas o time de São Paulo, até que de forma bem fácil, consegue aí um 2-0, que garantiu uma vitória na estreia da Sul-Americana e foi importante para acabar com esse, né, problema aí do jogo que não terminou em 2012. Eu identifico virtudes aí no trabalho do Rogério, que eu sou muito crítico, não acho que o trabalho do Rogério é bom, para mim é um péssimo trabalho até aqui, né? Para mim é um trabalho que, assim, parece que não evolui como a gente gostaria, mas eu identifico virtudes e mudanças, né? Ele consegue em alguns momentos compactar o time e é sempre quando o São Paulo consegue gols, resultados e consegue jogar
melhor, né? Entendo melhor aqui, entre aspas, mas ele conseguiu de alguma forma compactar o time com 3 zagueiros, sofre muito por conta desse meio-campo de São Paulo, que parece que o Nestor não dá conta ali, né? Ele colocou o Michel, né, a contratação, que veio para ser o meio-campo de São Paulo, mas ele jogou ali na ala, então queria muito ver ele no meio-campo para ver se resolve esse problema. Queria muito ver um meio-campo Jackson Mendes, o Michel Araújo, de repente o Nestor, ou o próprio Gabriel, que não foi para a Argentina porque tá com um problema no tornozelo, mas de repente o Luan, e vamos falar do seu Luan também, enfim. Queria muito ver um meio-campo mais diferente do que costumeiramente o Rogério escala, né? Mas achei que o jogo, principalmente pelo segundo tempo, até que valeu. São Paulo soube se postar, soube ser compacto, não sofreu e fez os gols quando precisou fazer, né? O Erisson tinha perdido um gol feito no primeiro tempo, fez 2 gols aí no segundo, até conta com a sorte, e pode ser uma sombra para o Caleri. Não acho que vá pôr o Caleri no banco, etc. Não, mas acho que pode ser uma sombra interessante para o Caleri. De repente, um eventual jogo aí, dependendo de como a configuração do jogo tiver, pode até jogar junto com o Caleri. E os outros pontos que eu queria abordar, né? Para mim, o Rogério teve alguns acertos aí, como voltar para o esquema de 3 zagueiros. O Arboleda jogou demais, o Arboleda é um ótimo, ele não pode ficar de fora nesse time. E não confio no Alan Franco, para mim é um zagueiro horrível, horroroso, espero muito que o Diego Costa volte. E o Beraldo para mim é uma ótima surpresa, tem jogado bem, principalmente porque caiu numa fogueira ali, então eu acho que o Rogério acertou em voltar com 3 zagueiros, o Rogério acertou em colocar o seu Luciano e o seu Luan no banco. Apareceu aí uns bochichos que eles foram cobrar a diretoria para ter uma postura com o Rogério por conta, acho, da situação com o Marcos Paulo. Independente do Rogério estar certo ou não, isso é que diretoria que tem que ver. O jogador ele tem que jogar. E o Luan, ele joga quando ele quer, mas ele tem deixado muito a desejar, principalmente no que diz respeito à renovação. Tá fazendo muito doce. O Luan tem que entender que ele tá há muito tempo sem jogar. Ele estava fora de forma. O Luan, ele não é o craque, ele não é um jogador que vai mudar time de patamar. Ele é um bom jogador, um jogador querido pela torcida do São Paulo. E já está na hora de renovar ou então ir embora, né? Porque também o jogador que ele é mais abraçado pela torcida parece que ele acha que é maior que o clube. Coisa que fazem com o Luciano, que para mim não tem motivo e justificativa nenhuma pela idolatria que tem com esse cara. Mas a gente sabe como as coisas funcionam, né? Torcida do São Paulo carente de ídolo, abraça qualquer um que aparece. O Rogério colocou o Luan e o Luciano, né? Não por coincidência, no banco. O time melhorou em intensidade, o time foi bem. Luciano fez um péssimo começo de ano, jogando ali mais no meio campo. Não acho que o Luciano é esse jogador que muita gente acha que é, mas eu espero que o Rogério, se for mesmo um recado, dê esse recado, até porque o Marcos Paulo jogou, então assim... o Rogério se cedeu, o Marcos Paulo se cedeu, a diretoria resolve isso. O Marcos Paulo entrou, não fez um bom jogo, não fez diferença nenhuma. Espero que tenha mais chance, porque dizem que é um bom jogador, dizem que é muito técnico, né? Então, vamos ver o que acontece aí. E a minha opinião é essa, eu acho que o Luan tem que renovar logo e tem que parar um pouco de fazer esse doce que tem feito, porque a realidade é que nenhum jogador, nem mesmo o Rogério, que escreveu uma história absurda como jogador, como goleiro no São Paulo, nenhum desses caras é maior que a instituição, que o São Paulo Futebol Clube. Eu espero de coração que seja uma virada de chave no São Paulo. Mudou o esquema, espero que São Paulo, comece a se reinventar e a jogar. Terça-feira pega o Ituano no primeiro jogo pela Copa do Brasil. No final de semana pega o Botafogo na estreia do Brasileirão. E vamos ver o que acontece. Não deixa de curtir, compartilhar e inscrever-se aí no canal, porque se sempre tiver uma notícia a gente traz, beleza? Espero de coração que seja o começo de uma nova fase pro Rogério. Teve esses 20 e tantos dias aí de pré-temporada, entre aspas. Espero que ele consiga extrair pelo menos garra, dedicação e entrega desses jogadores em campo. E que ninguém trabalhe para derrubar treinador, né? Porque a gente já tá cansado disso também. Assim como estamos cansados de jogador bunda mole e de diretoria omissa, bandida, enfim. Que a gente tá cansado de ver no São Paulo nos últimos anos. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou do trabalho do Rogério, o que você achou do jogo, dos jogadores, enfim. O que você achou do que a gente falou aqui no vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!